Audiobook Código da Aliança, autor André Ricardo, editora Decreto, capítulo 9, Zelo e Fidelidade. Finéias, o zelo pela aliança. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Malaquias, capítulo 2, versículos 4 e 5. Israel, no tempo do profeta Malaquias, estava indo em direção contrária a uma aliança estabelecida pelo Senhor no deserto. Quando li esse texto, não identifiquei que aliança era essa, mas ela estava lá, e Deus nunca a esqueceu. Israel caminhava ainda pelo deserto antes da conquista da terra de Canaã. Tendo os filhos de Israel acampado nas campinas de Moabe, foram vistos por Balaque, rei dos Moabitas. Não só o rei, mas também Moabe tiveram medo deles. E assim se desencadeou uma terrível drama contra Israel. Balaque busca assalariar um homem chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Ele acreditava que Balaão tinha poderes para isso. Balaão era conhecido como homem de olhos abertos, ouvia Deus, se prostrava, mas de olhos abertos. Ele sempre iniciava assim suas profecias, fazendo menção de que via além dos demais. Balaão, por 3 vezes e de pontos diferentes, tentou amaldiçoar Israel, porém sem sucesso, porque Deus transformava a maldição em bênção. A mente de Balaão estava condicionada e comprometida com a maldição. Só que no instante de lançar a maldição, Deus se fazia presente e mudava o discurso maligno que Balaão trazia esboçado em sua mente. Foi assim que a ira do rei Moabe se acendeu contra Balaão, dizendo: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora, já por 3 vezes, somente os abençoaste. Números 24, 10. O último lugar em que o rei Moabita levou Balaão para atingir os filhos de Israel foi a um monte onde tinham uma visão perfeita de todo o acampamento de Israel. O nome desse monte é Peor. Ali, Balaque, na sua ira, manda Balaão de volta para casa e resolve não fazer o pagamento que estava proposto. Afinal, era para amaldiçoar e ele só abençoou. Mas Balaão era um indivíduo com um coração horrível. Por não ter sucesso na ruína do povo, ele deu conselhos a Balaque, fazendo o rei entender que Israel estava protegido por uma aliança com o seu Deus. Por isso, só havia uma forma deles serem destruídos, fazendo com que os filhos de Israel adorassem outros deuses, quebrando o pacto com o Senhor. No maligno conselho, Balaão ainda diz que a única forma de entrarem no arraial de Israel para contaminá-los é enviando mulheres. Elas chegariam ao acampamento, manteriam relações com os homens e invocariam seus deuses no meio do povo. Então, o Senhor tiraria a proteção de Israel. E este ficou conhecido como o caso de Peor. Balaque seguiu o conselho na íntegra. E veja o resultado relatado em Números, capítulo 25, dos versículos 1 ao 3. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel.
O resultado foi uma praga que estava eliminando os filhos de Israel. Enquanto Deus dava a direção para cessar a praga, Moisés e toda a congregação de Israel choravam diante da tenda do Senhor. A mortandade era grande. Em meio a tanta tristeza, um dos príncipes da casa de Israel tomou uma mulher midianita e passou com ela aos olhos de Moisés e de todos que pranteavam, buscando uma solução. Isso mostrando o descaso desse homem ao ver o seu próprio povo morrendo e chorando, enquanto ele passa com uma mulher e entra em sua tenda para satisfazer os seus desejos. Ele estava desrespeitando o seu povo e afrontando o seu líder. Afinal, todo o sofrimento que a nação estava passando era por causa das mulheres moabitas. Essa atitude agravaria muito o sofrimento, aumentando o número de mortos. Dessa vez, ele estava introduzindo uma midianita no meio de Israel. Todos que se encontravam diante da tenda do Senhor foram tomados de tristeza e de indignação. Mas Finéias, filho de sacerdote, que também estava presente, tomou uma lança e foi até a tenda de Zinri, o homem que tomou a mulher midianita, e entrando até o interior da tenda, os atravessou a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. O número de mortes pela praga chegou a 24.000, tudo por quebrar uma aliança. Ninguém mandou Finéias tomar essa atitude, nem seus pais, nem mesmo seu líder Moisés. Há coisas que precisam ser feitas e pronto. Se você sabe que tem algo que agrada a seu líder, então faça. Não espere ele pedir. Se há algo a fazer que é da vontade de Deus, o que você está esperando? Faça logo. Via de regra, honrou a aliança. Ela te protege. Quebrou a aliança, a punição vem a cavalo. Finéias despontou na história por ter feito o que devia. Mesmo sem um comando, ele o fez por 2 motivos. Ele viu seu líder sendo afrontado pela atitude maligna de Zinri. E quem tem aliança não fica neutro diante de um líder ferido pela afronta. Finéias estava vendo o resultado terrível de uma aliança sendo desrespeitada e não iria permitir que alguém repetisse essa desonra diante de seus olhos. Finéias feriu os 2 com um só golpe. Ele os atravessou na região abdominal, e isso mostra que eles já estavam entregues aos seus prazeres ao som do choro, do luto de Israel. Quem não honra a aliança só está preocupado com o seu bem-estar. O zelo do Senhor e o zelo de Finéias. Deus falou com Moisés a respeito de Finéias e estabeleceu um pacto de paz com toda a casa de Levi. Finéias era levita. O Senhor disse a Moisés o que está relatado em Números 25:11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Araão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. O zelo do Senhor aqui era para eliminar o povo que o desrespeitou, rompendo a aliança que o protegia. Nenhuma maldição chegaria ao arraial. Várias tentativas foram feitas, mas Deus estava com seu zelo protegendo os seus. Então, o mesmo zelo que protegeu a nação das maldições era o zelo que corrigia com firmeza. Uma aliança perpétua foi gerada pelo zelo de Finéias. A única coisa que poderia desviar a ira do Senhor seria alguém zeloso como ele. Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele, a sua descendência, depois dele,
terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Portanto, teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Números capítulo 25, versículos 12 e 13. Zelar é administrar com destreza, cuidado e dedicação. Israel estava guardado por um pacto com Deus, e isso fazia proteger a nação com zelo. Porém, o outro lado do pacto seria a punição. Se Israel o honrasse, seria abençoado. Se o desonrasse, seria castigado. Então Deus só estava cumprindo com seu zelo na aliança. Finéias descobriu um código para interromper essas mortes, o zelo. Nessas horas, Deus não estava procurando pessoas de oração ou quebrantados. Esses estavam diante da tenda. Nessas horas, o Senhor quer os zelosos que vão à raiz do problema e executam sua vontade. O zelo de uma pessoa consolida uma aliança e gera outras. Por causa do zelo de Finéias, toda a família de Levi foi abençoada em uma aliança, e isso de geração em geração. No tempo do profeta Malaquias, dentre vários problemas, havia um muito grave. Os sacerdotes perderam o zelo, estavam sendo parciais no aplicar a lei e andavam longe do caminho do Senhor. Isso invalidaria a aliança de Finéias. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 2, versículo 8. Se os sacerdotes da atualidade puderem provar de uma aliança tão linda como essa, quais não gostariam de entrar na fila? Mas esta aliança só será feita com pessoas zelosas. Somente estes podem fazer e manter este tipo de aliança. Se você que é sacerdote no seu lar, líder ou pastor, certamente você é dotado de muitas virtudes. Mas lembre-se que existem alianças que só serão sustentadas pelo zelo. Então, que o zelo possa ter um endereço fixo em sua casa. Que seus liderados possam ver o zelo estampado em seu rosto. Que os altares das igrejas sejam polidos com zelo. Você não pode ficar neutro em uma crise. Você deve conhecer o assunto e enfrentá-lo. Você deve estar preparado para tomar decisões e enfrentar quaisquer situações. Não quero trabalhar com ninguém que é neutro. Aliançado é posicionado, zeloso, jamais neutro. Fidelidade e aliança são inseparáveis. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. O homem é tendencioso à infidelidade, e quando há infidelidade, a aliança é quebrada. O texto anterior é um consolo e também um encorajamento ao homem. Se o Deus fiel chamou, é porque ele nos fará fiéis. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele não o fez com base no que eles eram, mas no que eles seriam. Eram homens complicados, com manias, com fé duvidosa e pensamentos medíocres. Mesmo assim, Jesus não desistiu de nenhum deles. Trabalhou na vida espiritual, no caráter e nas suas emoções até vê-los transformados. O único que não permaneceu na equipe não foi tirado. Ele rompeu a aliança e com as suas próprias pernas saiu. A dor que Judas sentia na alma era tão grande que ele chegou à conclusão que morrer era melhor. Não se resolve problemas se entregando à morte, mas correndo para a vida. Jesus estava do lado oposto ao que Judas buscava. Ele fazia parte da equipe dos 12, mas sua infidelidade o afastava do Mestre. Entre Deus e o homem
há um abismo chamado infidelidade, e só chega ao Senhor da aliança quem constrói sua ponte de fidelidade. O material para construir essa ponte não está à venda no mercado. Também não se acha na feira. Ela só pode ser construída com as atitudes de pessoas que resolveram ser fiéis. Todo fiel honra suas alianças. Os pactos são quebrados pelo infiel. A minha fidelidade expressa o mesmo nível da minha aliança. Eu mostro como está a minha aliança com minha família sendo fiel a ela. Um funcionário ou sócio de uma empresa demonstra se cumprirá os acordos feitos pelo nível de sua fidelidade. Os discípulos sempre sinalizam se as alianças são fortes. Basta olhar para a fidelidade a Deus e a seus mentores. Dízimo, meu renovo de aliança com Deus. Já notei em minhas viagens, em diversos lugares e de culturas diferentes, que as pessoas retêm o dízimo quando entendem que algo não está bem. E essas sempre se aproximam com algum argumento de insatisfação. Só que fidelidade não é condicional. O fiel é fiel e pronto. Se a minha fidelidade estiver condicionada a outros acontecimentos, então eu não sou fiel. Se minha contribuição só chega ao altar quando a minha vontade está prevalecendo, minha fidelidade é duvidosa. O dízimo não é meu, por isso jamais posso reter o que não me pertence. Israel era e ainda é uma nação agrícola. Então, os dízimos eram separados na época da colheita. Em toda a colheita, as pessoas demonstravam como estava a aliança com Deus na entrega do dízimo. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Levítico 27:30. Havia também os que se dedicavam à criação de animais como um meio de prosperidade e também tinham que manter suas partes no pacto. Não poderiam cometer o erro de não se achegarem ao altar com a parte do Senhor. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passa debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27:32. Observe que em ambos os casos aparece a expressão o dízimo será santo ao Senhor. Santo é tudo o que é separado. A palavra santo significa separado. Então, nossos dízimos são santificados quando os separamos para Deus. Na época, Israel vivia uma realidade de consumirem suas entregas nas devidas colheitas, ou quando os animais estavam no ponto para serem oferecidos. Mas hoje, para quem vive a realidade de uma renda mensal, essa demonstração de fidelidade deve ser mensal. Quem tem ganhos semanais deve renovar sua aliança toda semana. Alianças devem ser renovadas todos os meses, se Deus lhe abençoa. Então, todos os meses você deve fidelidade ao altar. Se o Senhor lhe entrega uma prosperidade e não recebe a parte dele no pacto, então a aliança foi quebrada. Há um acordo bem estabelecido. É o Senhor quem nos faz prósperos. O dízimo é para Ele, é dele. Se eu não entrego, estou violando o acordo. Dessa forma, a cada entrega, além de sinalizar minha fidelidade, renovo a minha aliança. Primícias, meu renovo de aliança com o meu sacerdote. Entre ser amável, simpático ou fiel, o principal requisito de um aliançado é a fidelidade. Da mesma forma que meu dízimo renova a minha aliança com Deus, minhas primícias renovam minha aliança com meu mentor. Aprendi que nós só semeamos em quem cremos e amamos. Você pode mostrar seu amor para o seu sacerdote
através das suas primícias e ofertas, além de consolidar a aliança com ele. Em um tempo de muita fome na terra, o profeta Eliseu estava em uma reunião com os discípulos dos profetas, e veja o que aconteceu. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes no seu alforge. 2 Reis 4:42. Um alforge é uma bolsa com sua alça preparada para ser carregada no ombro de uma pessoa. Em outras palavras, é uma pequena bolsa. Como um homem faz uma viagem em um tempo de fome só para entregar suas primícias? Certamente por causa da aliança. Aos olhos humanos, seria muito pouco. Observe que os 20 pães e as espigas cabiam no alforge. Certamente eram pães pequenos e espigas miúdas, mas eram primícias. O princípio não está no valor, mas na entrega. As primícias só se transformam em milagre depois que foram entregues. O profeta Eliseu recebe a oferta do homem que daria 1 ou 2 refeições e manda distribuir ao povo, 100 homens ao todo. Eliseu ainda disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhe o pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, versículos 43 e 44. A primeira multiplicação de pães na Bíblia aconteceu por causa da fidelidade nas primícias. Não sabemos quem era esse homem, mas só alguém fiel para efetuar uma viagem em busca de seu líder para entregar os elementos do renovo de uma aliança. Nessa renovação de pacto, o mentor recebe a primícia, mas há uma bênção determinada aos que são fiéis aos sacerdotes. O melhor de todos, os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primícias das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça rebouzar a bênção sobre a vossa casa. Ezequiel 44:30. Faça uma análise e veja se suas alianças com o Senhor e com seu líder estão atualizadas. Se não, saiba que esse livro não está em suas mãos sem propósito. Seja rápido. Faça alianças de fidelidade. Não espere e nem imponha condições. Fiel é fiel, independente de. Saiba que há promessas nesse pacto e Deus jamais falhará. A aliança tem preço? Se alguém consegue colocar preço na aliança, é porque não entendeu o valor de um pacto e nem conseguiu ter a revelação do código. Mas os que não conseguem determinar o preço da aliança jamais terão dificuldade na fidelidade. Afinal, o valor do dízimo e da primícia se tornam insignificantes quando se fala em aliança. Aliançados são fiéis e isso é algo inegociável. Será fácil distinguir o aliançado de um impostor. Um impostor assume compromissos fora do pacto, de forma que outras coisas se tornam mais importantes e mais valiosas. Assim, ele já não consegue se manter fiel. Por outro lado, o aliançado não põe nada na frente da aliança. Ele pode assumir vários compromissos, desde que seu dízimo e sua primícia não estejam incluídos nisso, porque os dízimos e as primícias de um aliançado têm o propósito santo de preservar as alianças com Deus e com seu pastor. Primícia sempre foi a entrega dos primeiros frutos aos sacerdotes. Então, como primiciar hoje? Primícia é o que eu ganho dividido por 30, ou seja, um dia do seu trabalho pertence ao meu sacerdote. Essa fidelidade renova a minha aliança, me faz próspero e abençoa a minha casa. Não permita que sua má administração, gastos excessivos ou esquecimento o transformem em um infiel. Suas alianças precisam ser atualizadas e quando você não o faz, está dizendo que há coisas mais importantes para você do que manter suas alianças. Todo aliançado vive esses 2 princípios
que são códigos da aliança, zelo e fidelidade. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Deuteronômio 4, 24. O Senhor é Deus de aliança e é zeloso. Por isso, pessoas zelosas da aliança sempre têm a atenção especial do Senhor. Não há aliança onde a infidelidade está estabelecida. A sua fidelidade nos dízimos atualizam e renovam sua aliança com Deus, da mesma forma que a sua fidelidade nas primícias atualizam e renovam sua aliança com seu pastor. Sempre que pergunto se a aliança tem preço, a resposta é sempre não. De tanto ouvir que a aliança não tem preço, cheguei à conclusão que é por isso que o aliançado não tem problemas para manter a sua fidelidade. Não podemos desassociar fidelidade de aliança. Aliança não tem preço para um aliançado. Por isso, dízimos e primícias não são valores saindo, mas alianças renovadas.